A inflação brasileira atingiu o maior patamar desde 2016. Uma das categorias com maior aumento no ano passado foi justamente o de alimentos e bebidas, o que penaliza as famílias mais pobres. Esse foi o assunto que eu conversei com o professor e economista da PUC de São Paulo, Ladislau Dolbor. Professor Ladislau Dolbor, boa tarde, muito obrigada por estar conosco aqui no Jornal. Boa tarde, Joyce, boa tarde aos ouvintes. Professor, o país fechou 2020 com um índice de 4,52% de inflação, num cenário de desemprego e de muita dificuldade por causa da pandemia. Quais são os reflexos desse índice? Olha, o primeiro ponto, evidentemente, é que quem ganha pouco consome muito com alimentos e está muito pendurado, digamos, nesses produtos que mais variaram, né? Quando eu pego o óleo de soja, 104%, os alimentos, 14%, o arroz, 76%, isso é absolutamente escandaloso, né? Porque, para essa gente, a parte de alimentação, essas partes básicas, né? O tomate, 53%, né? Faz parte do cotidiano deles. Eles têm pouco dinheiro, né? E o grosso do seu dinheiro é gasto justamente com esses produtos. Então, é a população que mais sofre com a inflação. Porque quem tem renda elevada, a parte de alimentação representa 15%, 20%, quando muito, dos seus gastos, né? Então, é uma forma, na realidade, torna-se um tipo de um imposto sobre a massa da população que tem uma renda mais baixa, né? E o ano já começou com o anúncio de desemprego, fechamento de fábrica da Ford, plano de demissão voluntária do Banco do Brasil. O que esperar em relação à área econômica para 2021? Olha, nós temos que pegar o pano de fundo, tá? O Brasil não é um país pobre. Se eu pego o PIB de 2019, eu divido pela população, isso me dá R$ 11.000 por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz hoje de serviços, de bens e serviços no Brasil, dá R$ 11.000 por mês por família de 4 pessoas. É só dividir o PIB pela população. Ou seja, nós não somos... Eu trabalhei na quadra das Nações Unidas com países africanos muito pobres e tal. O caso do Brasil, não. O caso do Brasil não é um problema econômico, é um problema de gestão, de organização, certo? Frente a esses 11.000, se você reduzir um pouco a desigualdade, dá para todo mundo ter uma renda digna, para viver de maneira digna e confortável. Agora eu pego outro dado, que é da Forbes. Tá? Nós temos, em 4 meses de pandemia, de março a julho, os 42 bilionários em dólar no Brasil aumentaram as suas fortunas, que já eram grandes, em 180 bilhões de reais, em 4 meses de pandemia. Com a economia caindo, eles estão aumentando brutalmente a renda, ou seja, o dinheiro está indo para outro lugar. Quando o dinheiro vai para esses grupos, eu queria lembrar, 180 bilhões de reais é 6 anos de Bolsa Família, só que não está indo para 50 milhões de pessoas, está indo para um grupelho de 42 pessoas. E não pagam impostos, tá? E, professor, pensando nesses elementos que o senhor nos traz agora, a gente começou falando da inflação, o senhor nos trouxe a desigualdade, que é um problema, a distribuição dessa renda, o cenário de desemprego crescente, já começamos com o desemprego constatado em elevação aqui no Brasil. O que podemos esperar para 2021? Olha, não podemos esperar grande coisa, tá? Porque eu peguei os dados de 2014 a 2019, portanto, a fase ainda antes da pandemia, nós tivemos um decréscimo médio de 0,4%. Nós estamos com a economia paralisada, por uma razão muito simples. Quando você passou, a partir de 2014, a favorecer os grupos financeiros e você paralisou o crescimento, o processo é muito simples, porque quando a massa da população
pega tanto o problema da renda como do problema do acesso à saúde, educação, coisa do gênero, que a gente chama de salário indireto, você diminui a capacidade de compra das famílias, as empresas não têm para quem vender, não é? Porque você tem uma demanda fragilizada. E tanto a demanda fragilizada como a paralisia ou a redução do ritmo de produção das empresas reduzem recursos para o Estado, o que aumentou o déficit. Então, nesse tripé que faz funcionar a economia, tem que ter famílias com dinheiro, né, para ter demanda. Empresas precisam de ter para quem vender, ou seja, tem que ter demanda, famílias com dinheiro, e elas precisam de juro barato para poder investir. As empresas não têm nenhuma coisa nem outra, certo? E isso paralisa a economia. Paralisando a economia, o Estado reduziu os financiamentos de saúde, de educação, outra coisa do gênero. Ou seja, no Brasil, ganha dinheiro quem faz intermediação financeira, não quem produz. Quer dizer, o sistema é estruturalmente deformado. Isso é um problema essencial e eu queria lembrar, é o 8º ano que a gente está com a economia paralisada. Isso aqui simplesmente não funciona. Eu vou dizer, não é uma questão ideológica, é uma questão prática. Para a economia funcionar, você tem que orientar a economia para o bem-estar das famílias, o que gera a demanda gera capacidade de produção. O que dizem que vai melhorar o ano 2021, isso não tem lógica nenhuma, porque você vai aumentar de alguns porcentos, mas se você pega um pedaço de madeira a fundo na água, certo? Você baixou. Se você solta, ele volta a boiar. Você diz, subiu, né? Mas você não melhorou nada. Você voltou à desgraça anterior. Professor Ladislau, muito obrigada por estar conosco aqui no Jornal. Até uma próxima.